Douglas, para quem não conhece, ele é o esposo da Regiane, essa moça linda aqui que está esperando o neném, que está cantando firme e forte. Até o neném ajuda ela a cantar melhor, né? E eles são uma linda família. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de celebrar o casamento deles, que foi um dos casamentos mais legais que eu fiz na minha vida. Foi um casamento que eu fui de bermuda e de camisa. Gente, é muito legal, né? Tipo, e de chinelo, legal, porque foi na praia, né? Foi um casamento praiano, foi muito bom. E o Douglas e a Regiane, eles são o tesoureiro da igreja, né? O Douglas é o tesoureiro da igreja e ele é muito bom com finanças. Deus tem usado ele assim para ser uma pessoa extremamente organizada em cuidar das finanças da nossa igreja, cuidar daquilo que é o seu investimento nessa casa, os seus recursos que você coloca aqui para que realmente a gente avance, a gente consiga as coisas pelo melhor custo-benefício. E ninguém melhor do que ele para trazer na prática coisas importantes que a gente precisa para a nossa vida financeira. Então, que Deus abençoe vocês através da vida do Douglas. Só queria fazer uma oração e a gente já começa com ele aqui. Pai querido, Pai de glória, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, pelo privilégio, Senhor Deus, de termos conosco Douglas, trazendo essa palavra tão poderosa, Senhor, nos incentivando, Pai amado, a sermos mais organizados financeiramente. Pai, isso é muito importante, Senhor Deus. Tua palavra é repleta de versículos, Senhor, principalmente no livro de Provérbios, que nos ensina e Senhor Deus, nos dá aquela exortada, Senhor, para que sejamos diligentes com nossas finanças, Pai. Então, usa o teu filho nessa noite poderosamente, Pai, para compartilhar a sabedoria, Senhor, compartilhar, Pai, na prática o que ele aprendeu, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom, boa noite a todos. Queria dar boas-vindas aos visitantes e a todos aqueles que já fazem parte desta igreja. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro a Deus, porque tem sido presente na minha vida há mais ou menos uns 4 anos. Ele tem me concedido muita saúde, sabedoria. Quero agradecer a Regiane por me encorajar, por abrir mão do seu tempo para poder me ouvir e acabar me ajudando a preparar algumas coisas do meu dia a dia. Agradecer aos pastores por acreditar na minha capacidade e sempre me encorajar a buscar maiores conhecimentos. Aos irmãos que fazem parte já da equipe aqui da C3, pois oram e torcem para que a gente consiga cumprir as nossas missões, né? E a todos vocês, porque se vocês não estivessem aqui, eu ia preparar a palavra e não ia falar com ninguém, certo? Espero que possa tocar com cada um de vocês. Eu tentei fazer de uma forma que pudesse atingir em todos os níveis. Então, eu peço que vocês prestem atenção. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? E que vocês aproveitem. Obrigado. Bom, passa o primeiro, por favor. O tema é o jogo da vida, porém, o título de hoje é aquele ali. Viva feliz com 80. O que é esse 80? Mais para frente vocês vão saber o que é. Ali a gente tem uma igreja, tem uma família e aquela frase, viva feliz com 80. Tá? Guarde isso aí para vocês, no futuro eu vou comentar. Bom, como a gente viu nas pregações anteriores, o jogo da vida ele é semelhante à nossa própria vida, certo? Ele é um tabuleiro onde inúmeros acontecimentos, às vezes alguns golpes de sorte, às vezes azar, faz com que nós tomemos algumas decisões. E essas decisões, se você planejá-las, você acaba sendo vencedor do jogo. Então, se o tabuleiro
é parecido com a nossa própria vida, por que não planejarmos, inclusive a vida financeira, para que a gente saia vencedor? Certo? Então, eu vou tentar mostrar aqui algumas estratégias, de acordo com os olhos de Deus, para que todos nós possamos ter sucesso na nossa vida, principalmente na financeira. Antes de eu iniciar, eu gostaria de contar uma historinha rápida, de como eu consegui entender, e a partir desse entendimento, controlar e desenvolver as minhas finanças. Como é que eu faço? Como que eu comecei? Bom, a minha família são meus pais, eu, mais velho, e mais 3 irmãos. Como antigamente, geralmente, as mulheres não trabalhavam, somente meu pai trazia o sustento para casa. Então, os melhores presentes vinham somente no Natal. Durante o ano, a gente brincava com uma bolinha de gude e todos brincavam com a mesma bolinha, não era uma bolinha para cada um. E a gente foi crescendo, criança tem seus desejos, e muitos desses desejos e sonhos são brinquedos melhores, né? Porque até então você não sabe nada de profissão e por aí. Então, quando eu fiz 14 anos, eu falei, poxa, eu quero comprar algumas coisas para mim. O meu pai falou, trabalhar você não vai. Eu vou trazer o sustento, você vai só estudar. E eu tinha que arrumar algum jeito de arrumar um dinheiro. O que eu fazia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar com os vizinhos, quando chegasse material de construção na rua, para colocar para a casa deles, que eles me chamassem. Que aí eu ia lá, eu colocava o material de construção para dentro da casa deles e eles me ofertavam algum valor, sem determinar quantia. E aí eu comecei a fazer isso com todos os vizinhos. Os jardins deles, quem cuidava deles era eu. Eu cortava a grama, eu arrancava os matinhos ali e eles me ofertavam algum valor. Então, quando eu juntei uma boa quantia, eu fui comprar o meu primeiro brinquedo. Qual foi esse brinquedo? O Banco Imobiliário. Com o Banco Imobiliário, que é parecido com o Jogo da Vida, porém ele não trata de família, ele só trata de parte financeira, eu comecei a entender o que é estratégia para vencer. Porque para você vencer o jogo, o Banco Imobiliário, você ganhar dos seus oponentes, você tem que ter estratégia. Não adianta sair comprando tudo e não adianta não comprar nada. Você tem que ter uma estratégia. O que eu vou comprar? Quando eu vou comprar? Como é que eu vou investir? Tem que ter um pouquinho de sorte, porque você vai tirando umas cartas ali de sorte, ou revés, e por aí vai. Então, aquele brinquedo abriu a minha mente. Por quê? Para eu vencer os meus colegas, eu tinha que me preparar. Eu tinha que saber como utilizar o dinheiro. Eu fui ficando mais velho, com 19 anos, eu me alistei na aeronáutica e virei soldado. Isso aí faz 15 anos, faz tempo já. No ano 2000, eu recebi o primeiro informe de rendimentos, que é aquele documento que o empregador entrega ao empregado no ano seguinte para que ele possa declarar o imposto de renda dele. Quando eu peguei esse documento, eu olhei e falei, caramba, eu recebi tudo isso aqui o ano passado. E aí eu olhei para trás. Eu falei, mas eu não tenho nada. Onde foi meu dinheiro? A partir daquele momento, o Douglas, brincadeira, morreu e falou, agora quem vai tomar conta do meu dinheiro sou eu. A partir daquele momento, no ano 2000, eu falei, quem toma conta do meu dinheiro agora sou eu. Então eu comecei a estudar, não tinha acesso à internet naquela época, ia à biblioteca, estudava como aplicar e como cuidar do meu dinheiro, para que eu pudesse ter uma segurança futura. Então, para que vocês possam conhecer, é isso. Desde 2000 que eu trato o meu dinheiro como ele deve ser tratado. Eu mando nele, não ele em mim. E também eu não deixo ele solto. Eu sei onde ele está. Ok? Então, feita essa introdução, eu imagino que aqui nesta noite existem pelo menos 3 perfis. Aqueles que estão endividados, aqueles que estão no 0 a 0, digamos assim, e aqueles que têm algum recurso guardado.
Então, conforme eu for falando, vocês vão se identificando. Poxa, eu estou endividado, então isso serve para mim. Eu estou no 0 a 0. Aquilo ali serve para mim. E se eu estou com dinheirinho sobrando, aquela outra informação serve para mim. Tá? Por quê? Hoje você está endividado, amanhã você pode estar bem. Se você está bem e não cuidar, amanhã você está endividado. Então preste atenção, tá? Serve para todo mundo. Eu peguei algumas passagens bíblicas, então essa parte aqui eu vou ter que dar uma lida. Mais para frente eu vou falar realmente a prática. Sem nenhuma dúvida, o dinheiro é uma das principais armas que o Satanás usa para destruir o cristão. Certo? Ele fica como o Fábio está falando aqui. O dinheiro fala com você, ó, não vai não que você vai se dar mal. Não pula na caixinha que você vai se dar mal, vai faltar. O cristão tem que ter o quê? Tem que ser vigilante. Se ele for uma pessoa que planeja, ele não vai ter problema de doar aquela quantia. Ele não vai ter problema de ofertar aquele valor. Por quê? Porque ele já preveu aquilo. Já está no seu planejamento. Então aquilo lhe fará falta, lógico. Mas ele entende que aquilo ali é para um bem maior. Então ele vai doar de coração aberto, sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Porque o depois já está planejado. Certo? Ser desorganizado financeiramente está dentro da vontade de Deus? Claro que não. A Bíblia mantém um monte de princípios acerca de dinheiro. Como o pastor falou, tem mais de 2.000 versículos que falam justamente de dinheiro. Como você vai usar, como você vai aplicar, onde você vai ganhar, como você vai perder. Ele está te dando as dicas. Você tem que ser sábio bastante para buscar esse entendimento e colocar na sua vida. Então, se ele confia certos recursos a nós, o que ele espera que nós façamos com esses recursos? Ele espera que nós sejamos bons mordomos. Ele espera que nós cuidemos desses valores. Ele não dá um filho para nós, para que nós cuidemos dele? Ele nos dá o dinheiro e fala assim, cuida dele também. Se eu estou te dando um emprego, se eu estou te dando saúde, estou te dando emprego, e esse emprego te proporciona um salário, cuida desse salário. Não torra assim, de maneira desordenada, porque lá na frente vai faltar. Então, em 1 Coríntios 4:2, ele diz o seguinte, o que se requer? Ali está dizendo encarregados, mas no meu diz mordomos. É que cada um seja encontrado fiel. O que é o mordomo? É alguém que tem responsabilidade para administrar os negócios do Senhor. É o tipo de cargo que envolve responsabilidade e dedicação. Então, ele só vai te dar alguma coisa para você cuidar se você tiver responsabilidade e dedicação. Então, você se pergunta, poxa, Deus não fala comigo, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. É sinal que pode ser que você não esteja pronto. Certo? Muitos cristãos vivem de maneira desorganizada no aspecto financeiro. Geralmente estão endividados. Vivendo assim, não apenas impede a si mesmo de servirem a Deus, mas sente uma aflição enorme quando chega o final do mês e vem suas contas amontoando. Aí ele fica assim, ó, desesperado. Em fevereiro tem 28 dias, eu já estou devendo. Quando chegar março, então, que tem 31, eu vou passar 3 meses no negativo, 3 dias no negativo. Tem alguém aí que se encontra com essa... Ganhar e gastar. Quem é que não gosta? Eu também gosto. Porém, muitas pessoas são relapsas quanto a isso. Não prestam a devida atenção na maneira como gastam os seus recursos. Sua reclamação é a seguinte, foi aquela reclamação que eu fiz há 15 anos. Não sei onde foi parar meu dinheiro. Lembra que eu peguei meu informe de rendimentos, ganhei X, quando eu olhei para trás, eu não sabia onde tinha ido? Eu falei o que para mim mesmo? Eu não sei onde foi parar meu dinheiro. Faça essa pergunta para você. Eu te pergunto,
Como você não sabe? Se você quer ter sucesso, quer ter prosperidade financeira, você tem que saber. Se você deixar o dinheiro solto, ele vai voar. Ele vai voar. Tem um ditado que diz assim: quem quiser administrar seus bens corretamente, não pode perguntar onde foi o meu dinheiro. É você que tem que dizer: dinheiro, vai para lá. Não seja escravo do dinheiro. Tem muita gente que se sente acorrentado ao dinheiro. E é um peso carregar aquilo. A pessoa tem inúmeros sonhos, só que não consegue realizar nenhum. Porque ela não cuida bem dele. Quando chega para comprar alguma coisa, ele falta. Deus sabia que nós sofreríamos isso, esses ataques. Ele sabia disso. Então, para isso, ele pôs na sua palavra o seguinte, Romanos 13, 8. Eu vou ler a minha parte aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Significa que você não pode contrair dívida? Não, não significa isso. Você pode contrair dívida, desde que você seja organizado. Desde que você saiba, poxa, eu tenho ou não capacidade para saldá-la integralmente. Porque geralmente as dívidas custam juros. E esses juros são muito maiores daquilo que você recebe quando o banco te devolve. Ele te paga por você emprestar o dinheiro para o banco. Então, não significa não faça dívida nenhuma. Pode fazer, desde que você tenha capacidade para saldá-la. Ou seja, a dívida é válida se você tiver os recursos necessários para quitá-la integralmente. Qual é a dica? Quem aqui já fez test drive de carro? Para que você faz o test drive? Para ver se gosta, para testar, para verificar se a marca é boa. Faça o test drive da dívida. O que é o test drive da dívida? Vamos dar um exemplo aqui. Você quer comprar uma TV de 50 polegadas. Com a Ana. Vamos lá. Ela custa em média R$2.000. Aí você conversou com a Ana falou assim, eu vou te facilitar. 10 vezes de 200. Sem juros. É um preço bom? É. Só que você está todo enrolado com dinheiro. Você não sabe onde está. Faz o seguinte, o test drive é o quê? Você não tem que pagar R$200 todo mês para comprar essa TV? Você pega esses R$200 e fala assim, eu vou pagar todas as minhas contas e vou guardar R$200, primeiro mês. Segundo mês, eu vou pagar todas as minhas contas e vou guardar R$200. Terceiro mês, eu vou pagar todas as minhas contas e vou guardar mais R$200. Se você conseguiu, você passou no teste. Então você vai lá e compra a TV, porque você tem capacidade financeira e organizacional para comprar televisão. Agora, se você, num período ali, desses 3 meses, vamos supor que no segundo, você pagou a sua dívida e mexeu naqueles 200, você não tem capacidade organizacional para comprar televisão. Se você comprar, você vai se enrolar. E isso aí você põe para todos os outros bens. Quer comprar um carro? A prestação do carro custa R$500. Guarda 3 meses, 500, paga todas as dívidas e guarda 500. No segundo, paga todas as dívidas e guarda mais 500. Faz isso no terceiro mês. Conseguiu? Ok, vai lá e compra o carro, porque você tem capacidade tanto financeira quanto organizacional. Se você se enrolou, não faz. Por quê? Você vai comprar o carro ou a televisão e depois vai ter que devolver para a empresa e perder dinheiro. Tá? Então, essa é uma dica. Algumas informações que, quando eu vim preparando essa palavra, eu queria que tivesse alguma coisa relacionada à família. E teve 3 aqui que me chamaram muita atenção. A primeira é o seguinte. O site Exame listou 8 principais traições financeiras que destroem o casamento. Alguém já ouviu falar disso? Traição financeira?
Até nisso. Eu vou elencar aqui. Primeira, mentir sobre o quanto ganha. Segunda, ter investimentos escondidos. Às vezes a pessoa tem umas ações ali guardadas, mas não comentou com a esposa. Aí aquelas ações despencaram, ele fala, mulher, perdi não sei quantos mil reais. Mentir para não gastar dinheiro. Você falar que está quebrado, sendo que só para você não gastar. Ao invés de jogar limpo com a esposa, vamos supor, eu e a Regiane, nós temos um convívio muito bom nas finanças. Mas, de repente, se a gente não tivesse esse convívio, eu cuidasse do meu dinheiro e ela cuidasse do dinheiro dela. Meu amor, vamos jantar? Ah, não, estou quebrado. Aí ela, não, eu pago, tudo bem. Aí depois ela descobre que eu tinha dinheiro. Eu menti para ela para eu não comprar, para eu não pagar o jantar, entendeu? Eu fui solvino. Inventar desculpas para responsabilizar o outro. Mentir para usar o cartão de crédito do outro e depois não pagar. Pô, meu cartão deu problema, o chip quebrou, presta o teu cartão. Aí ela vai, tá bom, presta o cartão dela. E depois você não paga a fatura, tipo, esqueci, não, minha mulher não pega nada, tudo bem. Problema. Esconder dívidas. Mentir para os filhos, aqueles que têm, sobre a real situação financeira da família. Ficar maquiando ali. Não, filho, está tudo bem, e no final das contas você está quebrado. E esconder o próprio consumismo, se enganar. Você tem que tratar, se você é consumista, quem é que foi aqui na Black Friday? Antes de vocês comprarem, que nem vai virar o ano, vai ter a festa de Natal, de Ano Novo, geralmente em janeiro tem uma queima de estoque. Certo? Vira o ano, não vendeu, vamos vender agora. Tomem cuidado com isso. Por quê? Você, antes de comprar, tem que se perguntar, eu realmente preciso ou eu simplesmente desejo? Porque muitas das vezes a gente vai numa loja, chamou ali, como a Regiane comentou que uma colega dela recebeu a ligação da mãe e falou assim, filha, vai no Extra e compra um ferro de passar. Para quê, mãe? Lá está R$10, compra ferro de passar. Mas eu já tenho. Não, mas se quebrar o seu, você já tem outro. Se quebrar. E se nunca quebrar? Vai ficar com 2 ferros em casa? A gente não pode viver de si. A gente tem que ser certeiro. Você precisa ou não precisa? Se precisa, planeje-se e compre. Não precisa? Nem entra em site, nem vai no mercado nessas épocas, porque senão você vai deixar seu dinheiro lá. Então, voltando aqui ao casal, é importante para o casal não só unir os vencimentos, tem que unir tudo. Vai unir os corpos? Une os corpos. Vai unir o vencimento e as dívidas. Entre mim e minha esposa não existe salário do Douglas, salário da Regiane. Existe o salário da família. Não existe dívida do Douglas, dívida da Regiane. Existe a dívida da família. Tudo bem, eu gasto alguma parte com o quê? Artigos esportivos, vou lavar o carro, vou consertar o carro, sei lá. Ela gasta com cabelo, vai comprar uma roupa. São gastos distintos, porém, o gasto dela é o meu gasto e o meu gasto é o gasto dela. Deu para entender? O salário dos dois tem que pagar coisas dos dois. Não é o meu salário paga as minhas coisas e o dela paga as dela. Ok?
Tudo junto. Como disse lá em Gênesis, deixa pai e mãe para virar um só, não é isso? Inclusive nas finanças. Tá? Segundo ponto que me chamou a atenção. Os problemas financeiros é o segundo maior motivo para divórcio do planeta. Primeiro vem traição física. Segundo, problema financeiro. Isso é alarmante. Porque se o casal cuidar das suas finanças, esse problema não vai existir. Pode ser que tenha outros, mas o financeiro não vai existir. Então, nós, principalmente aqueles que são casados, tem de minar isso. Elimina. Tipo, eu não posso ter problema financeiro. Eu quero ter o meu marido até a eternidade? Eu quero ter a minha esposa até a eternidade? Sim. Então, esse é um motivo que não vai me quebrar. O problema financeiro não pode haver dentro do casal. Porque se houver, provavelmente vai quebrar. Por fim, tem um estudo feito no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Bélgica e na Itália, que mostra que o brasileiro é o povo que mais sofre de ansiedade, como diz a Thaís, distúrbio do sono, irritabilidade, depressão, falta de concentração e entre outras doenças, por causa do dinheiro. E 30% dessas pessoas que estão doentes tomam remédios controlados, antidepressivos fortes. Aí eu te pergunto, não seria mais barato se a gente se planejasse? A gente não gastaria dinheiro com advogado, porque não vai precisar se divorciar. A gente não gastaria dinheiro com médico e com remédio, porque a gente não vai ficar doente. E a gente viveria numa boa. E nem com pensão, e nem vender o bem para poder dividir, vai vender a preço de banana. Você tem um imóvel que custa 300 mil reais, só que você não aguenta mais ver sua mulher, você quer vender, você vende por 200. Aí pega 100, dá 100 para ela. O imóvel que valia 300, você vendeu por 200, perdeu o dinheiro. Então fica mais barato e fica mais valioso você ter uma saúde financeira, ter uma boa saúde financeira, do que simplesmente negligenciar isso e depois ter que gastar dinheiro com outras coisas para resolver seu problema. Então, depois de saber essas coisas aí você pergunta para mim, pô, Douglas, eu passo por algumas coisas que você disse. Ou eu cometo alguma traição financeira com a minha esposa ou esposo, ou eu estou doente, tomo remédio. Aí você pergunta, quem é que pode me ajudar? É isso que eu ia falar. Morreu essa semana, não dá mais. Infelizmente. Eu digo a você, Deus pode te ajudar. Em Provérbios 21:5 diz assim. Vamos ler ali que aí todo mundo lê igual. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Qual é a lição que a gente tira disso aí? Planeje seus gastos. Não vá comprando logo só porque está na promoção. Faça um orçamento, pesquise. Pergunte a você mesmo, eu realmente preciso ou é somente um desejo? O segundo ponto que Deus fala assim, eu estou tentando te ajudar. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Evite dívidas desnecessárias. Se você está endividado e não consegue quitar, tente negociar. Chega lá para a pessoa que você está devendo ou para o banco. Como é que a gente pode acertar isso aí para poder saldar a dívida? Quanto que você pode me dar de desconto para poder tentar pagar de uma só vez?
E outra, está devendo, não compra mais nada. Porque se você comprar, a dívida vai aumentar. Terceira lição aí que Deus nos dá. Provérbios 28, 22. Esse aqui eu vou ver daqui, que é mais fácil. O ganancioso tem tanta pressa, porque ali está invejoso, mas é... O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Que pobreza é essa? É a do seu espírito. Você está tirando Deus do caminho e está colocando só o dinheiro. Você vai ficar pobre de espírito. Depois não adianta chamar por Deus. Ele vai falar, poxa, tudo bem, eu vou te ajudar, mas vai demorar. Vai demorar, porque você está tão no fundo das dívidas que você vai ter que sair primeiro das dívidas para eu começar a te ajudar a prosperar. Primeiro você tem que pagar. Honre apenas a um só Deus. O último passo. Mateus 19, do 16 ao 22. Então vamos ler aqui. Ó. Eis que aproximando-se de Jesus, um jovem disse, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Jesus então lhe falou, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, ter a vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem então questionou, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem falou, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu tenho feito, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, filho, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e me siga. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Possuía muitas propriedades e não queria se desfazer delas. Então Jesus falou aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O que a gente pode aprender aqui? Que a gente tem que estar satisfeito com o que a gente tem. O dinheiro não pode comprar nossa felicidade, nem o contentamento, não pode dar simplesmente a nossa satisfação só porque a gente tem dinheiro. Algumas das pessoas mais felizes do mundo não possuem muito dinheiro. O que elas têm de maior valor é o amor da família, o amor dos amigos e uma amizade sincera com Deus. Até aqui, alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos lá, agora a gente vamos tentar fazer um pouco mais de prática. Tem uma frase do Gustavo Cerbasi que eu gosto muito. O Gustavo Cerbasi é um autor que escreveu vários livros sobre finanças, principalmente as finanças de casais. Ele diz assim, planejamento financeiro não é só para quem tem dinheiro, é para quem quer ter. Ou seja, se você tem dinheiro e não se planejar, você vai perder o dinheiro. E se você é pobre e não se planejar, você nunca vai ter dinheiro. Então é tanto para quem tem, quanto para quem não tem. Em vários níveis, só que é para todo mundo. Não importa quanto você ganha, o que realmente importa é o que você faz com o seu dinheiro. Você pode ter prosperidade ganhando pouco, ou ser endividado ganhando muito. Quem nunca viu um jogador de futebol que ganha, às vezes, R$1 milhão por mês, devendo? Poxa, mas ele ganha R$1 milhão. Por que ele deve? Porque ele não tem planejamento. Se não tivesse o planejamento necessário, aquele dinheiro ali daria para ele viver, daria para ele sustentar 2, 3, 10 gerações de pessoas. Tá? Então, como eu falei no começo, tem várias posições financeiras aqui. Então, para dividir isso aí, eu fiz um slide ali com uma figura dos 3 porquinhos de dinheiro. Analise e veja como é que está o seu porquinho. Então tá bom. Eu peço para vocês o seguinte,
se posicione. Não fique em cima do muro. Se posicione. Se você está devendo, é endividado, posicione-se e pegue algumas dicas aqui de como sair das dívidas. E assim sucessivamente. Tá? Por quê? Se você está na dívida e continuar, aquele pouquinho vai morrer. Vamos lá. 6 ações para você ter uma vida financeiramente estável. Primeira delas, adquira renda. Se você não tem nada, como é que você vai administrar nada? Certo? A segunda, organize-se. Tem uma regrinha. É básica e você vai, a partir do momento que você for utilizando na sua vida, você for tendo conhecimento, você vai mudando a numeração, os valores. Então, começa-se com esse valor, depois você vai alterando. Primeiro, você não ganha 100%? Ganha R$1.000. Doe ao Senhor 10%. Segundo, doe a você 10%. Viva com... Qual é o título da nossa pregação? Seja feliz com 80. Seja feliz com 80. Não conte com esses 20%. Você doou para o Senhor os 10, devolveu a Ele. Você devolveu a você mesmo, porque se você merece alguma coisa. Só que não é para você pegar esses 10% e já comprar um sapato. É para você pegar esses 10% e pensar, porque você vai ficar idoso e você vai precisar de uma aposentadoria. É para isso que ele serve. É porque você quer comprar um carro lá na frente e você vai precisar pagar uma entrada. É para isso que ele serve. É porque você vai ficar doente, você vai ficar doente de última hora. E você precisa comprar o remédio. É para isso que ele serve. Você vai ter um filho e esse filho vai precisar de material escolar e você se apertou naquele mês. É para isso que esses 10% servem. Não é para você guardar e comprar o sapato amanhã. Não é. Está nisso. Você depois, conforme você vai tendo entendimento, ao invés de você doar só 10% para você aumenta para 15%, para 20%, para 25%. E aí é só a sua conta, o seu investimento vai aumentando. E a sua vida vai ficando mais estável. Por quê? Porque você vai ter uma quantia razoável no banco, que se acontecer alguma coisa na sua vida, você não fica desesperado. Você vai lá, saca e resolve o problema. Ficou doente. R$1.000. Gastou com consulta, remédio, curativo, não sei o que lá. Se você está duro, você vai ter que ir no banco pedir empréstimo. Se você já tem os R$1.000 guardados, você tira os R$1.000, paga e acabou. Não vai ter problema. Então, o título da pregação, viva com 80. Viva com 80. Se você fizer isso, você vai ter controle absoluto do que está acontecendo com o teu dinheiro. O terceiro ponto, e é o maior, só que tem que ser feito passo a passo. Se você negligenciar isso aqui, não adianta nada. Planeje o seu orçamento doméstico. Como é que você vai fazer isso aí? Põe a planilhinha, por favor. Ali eu coloquei, é a mesma planilha para o endividado, para o 0 a 0 e para o que está com o investidor. Certo? Se você já olhar ali, ó, o salário recebido pelos 3... Ih, falhou. É o mesmo. Então, R$3.000, ó. Salário do marido, 1.700, salário da esposa, 1.300, para os 3. Então, eles ganham R$3.000, certo? Só que o endividado, olha lá, ele não dizima e não oferta. Ele não tem nada na poupança. E, no final das contas, o saldo dele deu 3.210. Ele não doou para o Senhor, ele não guardou para ele, e mesmo assim ainda deu 3.210. Isso nos leva a entender o quê? Ele está devendo 210 todo mês. Se ele ganha 3.000,
e está dando 3.210, ele está devendo 210 todo mês. Todo mês ele vai fechar no vermelho. O 0 a 0, é o seguinte, ele já entendeu que ele tem que doar ao Senhor. Então ele doou 300. E foi pagando as contas ali, o total da despesa deu 3.000. Ele ganha 3.000 e gasta 3.000. Se ele ficar doente, cair no INSS, o que vai acontecer? O INSS geralmente paga metade, vamos colocar metade, ou R$1.000, vai. Vamos supor que o marido ficou doente, entrou no INSS. O salário que era 1.700 passou a ser 1.000. Se passou a ser 1.000, ele está com zero ali, ó, na poupança, ele vai ter que entrar no empréstimo e aí vai ficar devendo. Ok? Já o investidor, o que ele faz? Ele dá o dízimo, ele dá a oferta para si mesmo e ainda consegue fechar com menos de 3.000. Mas como é que ela faz mágica? Não, reduz os custos. Aí que eu vou chegar. Vamos lá. Vamos lá. Ela tocou nesse assunto. Olha a internet dele. Olha a TV a cabo. Qual é a TV a cabo mais cara ali? Do endividado. Mas ele não trabalha? Quem é que assiste a TV a cabo? Ninguém. Se ele está trabalhando... Não, mas geralmente a pessoa não tem filho. O filho está na escola, está fazendo várias atividades. Não, aí é caso a caso. No geral, a pessoa tem um produto super, mega, ultra e usa isso. E assiste a Globo, assiste o Bandeirantes, o SBT. A pessoa tem lá 50 mega de velocidade e não baixa nada, só lê e-mail. É um gasto desnecessário. Se é desnecessário, corta. Põe um mínimo. A pessoa paga academia e vai um dia no mês. Então, se você não está usando determinado tipo de serviço, por que você vai pagar? Corta. Por isso que a pessoa que tem o investidor consegue sobrar. Por quê? Eu trabalho o dia inteiro. Eu vou pagar uma internet que custa R$100? Não, eu pego o pacote básico, só quero ler o e-mail. Deu para entender aqui? Ok? Sim. Ele economiza em tudo. Como é que ele economiza no mercado? Ele compra a mesma coisa. Ele compra arroz, feijão, tudo a mesma marca. Igual. A ideia foi essa, colocar tudo igual. O que está sobrando dinheiro, ele faz pesquisa. Ao invés dele comprar no mercado que é do lado da casa dele, que é numa vendinha que comprou do mercado grande, ele vai lá no mercado grande e compra mais barato. Aí você vai entrar no outro aspecto. O endividado sempre vai arrumar uma desculpa. Não pode. Coloque-se na posição. Qual é a minha posição? É esta. O que eu quero, eu vou pôr mais para frente. Mas o que eu quero fazer, o que eu vou abrir mão para eu resolver a minha situação? Se arrumar desculpa, não serve de nada. Vai ficar. Ah, mas o filho está em casa. Ah, mas o mercado é longe. Ah, mas a Coca-Cola lá é gelada. Vai continuar na mesma. Ou pior, vai sempre piorar. Tá? Então, mais para frente eu vou falar sobre isso aí. Então, esse daí é a planilhinha. Tem que fazer. Quem é que vai fazer essa planilha? Quando eu sento para fazer a minha, só eu faço? Põe o próximo, por favor. Todo mundo que mora dentro da casa. Por quê? O Sérgio tem 2 filhos. Por que tem que ser a Silmara, o Sérgio e os 2 filhos? Porque o sonho e o desejo dos filhos vão impactar no seu orçamento. Se ele te pedir, pai, eu quero, sei lá, o skate, e você não tiver condições, você tem que pôr ele sentar na mesa e falar,
Meu filho, o skate agora não dá por causa disso, disso e disso. Porque se você não explicar, ele vai ficar chateado com você, você vai querer fazer o desejo dele e você vai se enrolar. Vai comprar o presente só para fazer com que ele seja feliz naquele momento, mas você depois vai ficar arrancando os cabelos porque não tem dinheiro para pagar. Então, todos que moram na casa têm que participar. Se mora com a sogra, chama a sogra. Se mora com o sogro, chama o sogro. Se mora com o pai, com o tio, com o cunhado, chama todo mundo. Por quê? Porque vai impactar. Tem que pegar o dinheiro de todo mundo. Quanto que entra de dinheiro nesta casa? X. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que dividir 10% disso vai para o Senhor, 10% disso a gente vai guardar, e o restante a gente tem que fazer com que caiba dentro desses 80%. Todos os gastos, água, luz, telefone, sei lá, tudo. Para isso que todo mundo tem que participar. Se só a pessoa que toma conta da finança da casa fizer, ela vai agir do jeito que ela quiser. Concorda comigo ou não? Os outros não vão saber o porquê. Vamos supor, numa reunião financeira, como existe numa empresa, se o financeiro não chamar os líderes para conversar, ele simplesmente vai cortar. Vai chegar aqui a Milena, Douglas, preciso de dinheiro para comprar. Não tem, Milena. Fábio, Douglas, preciso de dinheiro. Não tem, Fábio. Val, Douglas, não tem, Val. Agora, se todo mundo se reunir, eu falo assim, as finanças daqui está assim. A gente tem tanto para dar para o Fábio, tanto para dar para a Val e tanto para dar para a Milena. Ok? Mas eu queria mais. Tá, então a gente vai ter que se apertar aqui. Vocês concordam da gente passar o dinheiro de vocês para a Milena? Isso é uma conversa financeira em família. Se não for assim, cada um vai querer puxar a brasa para a sua sardinha. A sardinha do outro vai ficar crua. Não tem jeito. Ok? Vamos lá. Tem que explicar os motivos. Letra C do investimento aí. Defina o objetivo, o objetivo e o prazo do seu investimento. O que você quer comprar, por que você quer comprar, quando você quer comprar, onde você quer comprar, como que você vai pagar. Que sonho que você quer ter? Você quer ter um carro. Joia. Mas que tipo de carro você quer ter? Que tipo de carro as suas condições financeiras deixam você obter? O da coluna da esquerda ou da direita? Você quer fazer um cruzeiro, vai aonde? Naquele barquinho de madeira ou no navio? De catraia. Eu acho que o que mais chama atenção ali é o último. Todo mundo aqui vai se aposentar. Aqueles que ainda não são vão chegar lá. Você vai querer ter a sua aposentadoria passando o seu tempo valioso de descanso na fila ou curtindo o Mar do Caribe? Todo mundo aqui pode estar naquele sonho, o último da direita, todos aqui podem. Se começar agora, quando tiver aposentado, dá para chegar ali. Vai ganhar o dinheiro do INSS? Ok. Só que você vai ter um outro dinheiro que foi você mesmo que conseguiu obter. Foi você que foi poupando. Sabe aqueles 10% todo mês? 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Durante 30 anos, vai te dar uma quantia de dinheiro que vai dar para você ficar igual aqueles dois senhores ali, ó, numa boa. Agora, se você não fizer isso, vai ficar na fila. Pensa nisso. Pensa nisso. O tempo está passando. Aí agora eu vou falar com aqueles que têm um dinheiro guardado. Que tipo de investidor você é? Muda aí, Thaís, pessoal. Tem um conservador, que é aquele que simplesmente deixa o dinheiro dele na poupança. Pega o dinheiro, poupança. Pega o dinheiro, poupança. Ali você não vai perder. A poupança simplesmente vai fazer com que o seu dinheiro se atualize e ponto. O moderado é o quê? É aquele que tem um desejo, mas aquele desejo tem certo risco. Então ele se prepara e fala, eu vou encarar. Olha o ratinho lá para catar o queijo. Meteu o capacete, falou, se isso aqui cair na minha cabeça... Agora, o arrojado, o risco é grande. Somente pessoas que realmente entendem de finança é quem vai se enfiar.
Só vai andar na corda bamba ali com o arame farpado aquele que realmente é profissional do equilíbrio. Não vai colocar eu lá para andar que eu vou me furar todo. Eu não vou andar. Agora, se eu entender do que eu estou falando e entender bem certos riscos, eu vou correr, porque o risco ali é elevado. E quanto mais elevado é o risco, maior o ganho ou maior é a perda. Certo? Então, se defina. Aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco maior e está sobrando, é importante vocês depois lerem a miúde o que significa cada coisa dessa daí. Por fim, isso é só do planejamento, hein? Você precisa se educar financeiramente. Não pode estar por fora do que está acontecendo no mundo. Por que não pode? As pessoas que estão devendo ou que têm dinheiro no banco, recebem ou pagam juros, correto? Correto. Se acontece alguma coisa lá na China, pô, mas é lá na China. A economia é capitalista e é global. Aconteceu na China, principalmente o pessoal que trabalha no comércio exterior. Aconteceu na China, vai impactar aqui na Baixada. Impactou na Baixada, o cara perdeu o emprego. Ah, não está vendendo nada, não está transportando nada, não sei o quê, o cara perdeu o emprego, perdeu. O que vai acontecer com o seu orçamento? O que você vai fazer com o seu dinheiro? O que foi decidido lá no BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China, vai impactar na economia mundial. Se decidirem, vamos aumentar os juros, o banco vai ter que cortar alguns gastos para que possa ter dinheiro. Então ele vai mexer nos seus juros, para mais ou para menos. Então a gente tem que entender o seguinte, não podemos ficar alheio ao que está acontecendo na economia mundial. Não estou dizendo para você ficar fissurado. Mas você tem que saber, poxa, eu estou em dinheiro na poupança. Tal decisão do governo pode impactar naquele dinheiro que está guardando na poupança. Se o meu dinheiro está nas ações, tal decisão da Petrobras vai impactar na porcentagem das ações. Eu tenho dinheiro no CDB, tal decisão do banco X vai impactar no meu dinheiro que está no CDB. Você tem que saber disso, porque é o seu dinheiro. Se você não cuidar dele, ele vai voar. Vai voar. Então, tomem cuidado. Volta agora o outro slide aí. Voltando para o slide só para a gente não perder o fio ali. Enfrente a realidade. Aquilo que eu falei, que a Silmara estava... mas enfrenta a realidade. Qual é a sua posição? É esta? Enfrenta. Se você está devendo, está devendo. Reconheça que errou. Modifique suas atitudes e ações, porque se você não mudar, nada vai mudar. Ah, mas é para criança. Ah, mas é para isso. Ah, mas o mercado é longe. Se você não mudar, vai continuar a mesma coisa. E aí, à medida que você for se ajeitando, Deus vai tirar você dessa confusão. Ele vai começando a limpar como o Fábio falou dos gravetos no olho, ele vai tirando essas traves dos seus olhos, para você começar a enxergar. Poxa, olha, eu estava totalmente perdido na escuridão, agora que eu estou tentando me organizar, Deus já está limpando minhas vistas, e eu consigo enxergar já uma luz no fim do túnel. Você vai conseguir sair do buraco, mas você tem que querer. Se você não quiser, você vai ficar lá. O quinto, guarde dinheiro com prazer. Você tem que guardar porque tem que falar, poxa, isso é para o meu futuro. Não é simplesmente porque tem que guardar, é para o seu futuro. Ou senão você vai ficar na fila do INSS. E esteja pronto para os imprevistos, que eu falei, se a pessoa cair doente, cair no INSS, vai ter que precisar de um dinheiro para saldar uma dívida emergencial. Nas finanças a gente tem 10 mandamentos. E aí eu adaptei, por sermos cristãos, eu dei uma adaptada. Então está lá, ó, os 10 mandamentos financeiros. Devolva a Deus o que é dele, que é o doar os seus 10%. Separe a sua parte, poupe os seus 10%. Não gaste mais do que ganhe. Viva feliz com os 80%. Não utilize o limite do cheque especial. Não utilize o limite e nem atrase o pagamento do seu cartão de crédito. Tem pessoas aí que têm 5 cartões, 10 cartões de crédito. Qual é o ideal? 1. Por quê? Você tem o controle. Você sabe quando é a fatura, você sabe que se perder, você perdeu um cartão, não perdeu 5. Você sabe a senha. Você tem todo o controle da situação. Você tem 10 cartões, para que isso?
Geralmente os cartões eles dão um limite 5 vezes mais do que a gente ganha. Então, se a pessoa ganha R$1.000, ele te dá um limite de 5.000. Aí você acha que você ganha 5.000. Você não vai ter dinheiro no mês que vem para pagar. E os juros do cartão é o juros mais alto do Brasil. Cerca de 12% por mês. Se você for fazer isso uma conta com juros compostos, dá 150% por ano. Quanto que aumenta o seu salário por ano? 6%. E você vai pagar a dívida do cartão de 150%. Essa conta aí está errada. Evite emprestar cheque ou seu nome, pois isso pode complicar você. Se você emprestar o seu cheque e o seu amigo, não, eu te pago, eu te devolvo o dinheiro, não pagar, quem vai se enrolar é você, não é ele. Tá? Não compre apenas por desejo. Na dúvida, não compre. Os problemas dos outros não podem ser seus. Você pode até ajudar, mas aqui o problema é dele. A gente viu no curso de como educar seus filhos dos macacos, né? O macaco é dele. Você até ajuda, dá uma madeira para o macaco, mas aquele macaco é dele, devolve. Porque se fica na tua casa, ele vai virar teu. Certo? Aquele macaco, aquele problema é seu, meu amigo, vou te ajudar, cuido dele um pouquinho, mas toma que o filho é teu. Quem tem que cuidar dele é você. Faça e siga mensalmente o planejamento. Não adianta você gastar um tempo, chamar a família, não sei o quê, por planilha, continha, por florzinha, e chegar e não cumprir. Tem que cumprir. É preferível fazer num papel de pão e cumprir, do que fazer um bonitão e deixar lá no computador guardado. O último, poupe hoje, para que você possa ter amanhã. Vai precisar. Vai precisar. Por que o dinheiro que você tem some? Todo mundo já perguntou isso, né? Onde vai dinheiro? Presta atenção nos seus hábitos. Cafezinho, biscoito, coxinha. Salgados, pronto. Salgados em geral. Um pão de queijo. Uma revista que você viu na banca. Pode? Pode. Eu só estou dizendo que se você não controlar, ele vai sumir. Se você fizer disso um hábito, vai sumir. Vai sumir. Cuidado com as suas emoções. Elas vão influenciar nas suas decisões. Se você estiver muito emotivo, ai, que bonito, não sei o quê, vai comprar. Vai chegar, mas por que eu comprei isso aqui? Nunca vou usar. Eu falo isso para a Regiane. Muitas das vezes a gente sai só para passear e a gente não compra nada. Mas se a gente for na emoção, aquele tênis era bacana, aquele sapato é legal, aquela camiseta me chamou atenção. Mas você precisa? Não. Você tem um tênis novinho, por que você quer outro? Você tem uma camiseta que você ganhou do aniversário, tá nova, tu nem tirou a etiqueta, por que você quer outra? Não viva um estilo de vida que você não tem condições de bancar. Principalmente para os homens. A gente tem desejos por carros. Se a gente tem condições de ter um carro bacana e que a gente possa pagar todas as dívidas dele, inclusive IPVA, seguro, o mecânico, alguma coisa que possa ocorrer, algum acessório que a gente quer colocar, e esse carro custa R$30.000, por que você quer comprar um carro de 100 mil? Por quê? Porque gosta de ter dívida. Aí você vai lá, compra o carro, o seguro é um absurdo. O IPVA é olho da cara. E aí o carro fica guardado na garagem porque você não tem dinheiro para pôr gasolina. Então, não viva uma vida que você não tem condições. Posicione-se. Eu só tenho condições de ter este tipo de carro. Enquanto eu não melhorar de vida, o outro tipo eu não posso comprar. Não adianta ter olho grande. Ah, não, mas o meu vizinho tem. O teu vizinho é o teu vizinho. Você é você. Ponto. Ele não paga as tuas dívidas? Paga. Não, então... Cada macaco no seu galho. Porque macaco é dele, toma conta do teu. Não
faça com que você deseje que a satisfação seja a curto prazo. Essa satisfação tem que ser ao longo do tempo. Não pode, não, quero agora. Parece aquela criança mimada. Você pode até comprar, vai ter satisfeito, mas depois vai se arrepender. Comprei isso e agora não consigo pagar. Como você vai sair dessas dívidas? Não viva mais, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Diga para onde o dinheiro vai. Lance todos os gastos na planilha. Descubra o que originou essa sua dívida. Qual é o seu nível de endividamento? Lembre-se, não adianta ficar triste. A dívida não vai ser paga. Não adianta. Então, toda pessoa bem-sucedida utiliza o planejamento. Todas. Uma empresa, para ser bem-sucedida, ela faz planejamentos. Quem pensa de forma antecipada, pensa melhor. Você tem condições de organizar os seus pensamentos se você pensa de forma antecipada. Se você já tem um dinheiro guardado, você vai tomar uma atitude melhor no futuro. Até Deus planejou. Ele não fez peixe antes de colocar água. Ele primeiro fez água, depois pôs peixe. Por que você quer inverter? Então, a gente pode investir o nosso dinheiro em vários locais. No CDB, no Tesouro Direto, nas ações, guardar na poupança, previdência privada, nos imóveis, abrir um negócio próprio. Tem N opções, escolha uma. Então, depois de tudo isso, eu quero finalizar o seguinte: eu desejo que você passe a ter, aqueles que estão doentes financeiramente, eu preciso que você passe a ter uma vida saudável financeiramente. Que você possa aplicar alguma coisa na sua vida. Eu quero que você entenda que é importante não gastar mais do que você ganha. Que você não pareça ser o que na realidade você não é. E que você não sinta a necessidade de ficar provando algo para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem uma questãozinha aqui para vocês. Se vocês ganhassem 30 milhões de reais na loteria, o que vocês fariam? A maioria, acho que a totalidade, pararia de trabalhar. Certo? Eu pararia. Só que os estudos dizem que geralmente a pessoa que ganha uma quantia assim dura 10 anos. 10 anos ela já está pobre de novo. Ganhou 30 milhões, em 10 anos ela está pobre de novo. O que eu faria? Pegaria esses 30 milhões, tiraria primeiro ano 1 milhão para mim. Os outros eu ia guardar e investir. Faria com que esse investimento me desse por ano 4 milhões de reais só de juros. Todo ano eu pegaria 2 milhões desses 4 milhões e viveria todo ano gastando 2 milhões de reais. E o meu dinheiro sempre ficaria cada vez maior. Não há necessidade de eu gastar 30 milhões no ano. Se eu gastar 2 milhões de reais por ano, é muito dinheiro. Se eu trabalhar minha vida inteira, eu não vou ganhar 2 milhões de reais. Só trabalhando eu não vou ganhar. Para quê? Mas como é que você consegue isso? Educando-se financeiramente e planejando. Senão, você em menos de 10 anos vai perder 30 milhões de reais. Pensem nisso. Você não fica rico com o que você ganha. Fica rico com o que você poupa. É como você poupa que você vai ficar rico. Eu não vou ficar rico se eu só somar todos os meus salários. Durante 30 anos eu vou ver que não é dinheiro para ficar rico. Agora, se eu souber usar e guardar no bem, aí sim dá para ficar rico. Aí dá para ficar rico. Então, organize-se, planeje-se. Doe ao Senhor 10%. Guarde 10%. Viva feliz, viva seguro, com 80%. Deus nos deu um livre-arbítrio. Agora, o caminho a seguir, você é quem decide. Muito obrigado, galera. Nós avançamos um pouquinho hoje, especialmente no horário, mas ainda tem mais uma coisinha que eu gostaria muito de fazer. Se você precisa ir embora por qualquer motivo, você fica à vontade, você pode ir. Eu vou pedir pro Rafa ou o Marquinho, alguém vir aqui rapidinho,
tem uma coisa que eu gostaria de fazer, que talvez você esteja passando por isso. Se você estiver com alguma dívida financeira, a palavra de Deus, ela conta uma história de uma